Boa noite ou bom dia, conforme seja o horário em que o telespectador da TV Justiça esteja assistindo ao programa. É uma satisfação imensa estar aqui para tratar de um tema importante para quem quer saber direito, conforme esse programa tem sido apresentado ao longo do tempo, um grande sucesso. O nosso tema nessas próximas 5 aulas será Ética, Direito e Cultura, a renovação do direito privado no século XXI. Então é um tema amplo, que exatamente a ideia é mostrar um pouco a intersecção que há de alguns temas da ética com a cultura, com o nosso tema do direito. E para saber direito de fato e efetivamente, é importantíssimo que a pessoa tenha uma bagagem ética e um conhecimento cultural que lhe dê a capacitação para poder julgar onde é que está o justo em cada momento, em cada situação concreta. Especificamente hoje nós vamos tratar a questão dos princípios do direito no Código Civil. Esse é o tema principal da perspectiva jurídica e nós vamos fazer uma introdução do tema, uma dimensão mais cultural, filosófica, da filosofia do direito, para poder chegar ao ponto e a partir daí refletirmos como é que está essa posição, como é que está essa matéria hoje no nosso ordenamento e na nossa doutrina jurídica nacional. Aqueles que queiram saber mais sobre o tema, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, podem mandar um e-mail também para saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Muito bem, então agora vamos dar a introdução ao nosso tema dessa aula. Bom, o primeiro tema a nos perguntarmos é exatamente a respeito do que é o ser humano, porque para falar em direito eu preciso falar do ser humano, que é o sujeito de direito. Nesse ponto, nós vamos começar relembrando 2 definições antigas, clássicas, a respeito do tema. Então, ser humano é definido como animal racional. Nessa definição, que já vem dos gregos, a palavra animal ela vai se deter muito na dimensão física entitativa daquele ser, da criatura humana. Então, cada um de nós tem uma dimensão animal, uma dimensão física, material. Agora, ao mesmo tempo, temos a dimensão racional. Nessa palavra racional, o grego se refere ao quê? Essa dimensão espiritual do ser humano, pela qual ele vai ter uma vontade, uma liberdade, né, e vai ter uma série de atos próprios que não estão presos exatamente à matéria. Então, animal racional. A palavra racional se refere principalmente a essa dimensão espiritual. Quando a gente parte de uma definição como animal racional, nós temos um termo primeiro, um termo amplo, que é a palavra animal, e um termo segundo, que é um termo que especifica, que define, põe um termo, portanto, aquela dimensão primeira animal. Então o homem é o animal racional. Assim, se percebe o quê? Que nessa definição, a palavra animal ela é limitada pela palavra racional, e nesse momento se entende o quê? Que o que é próprio do ser humano é a sua capacitação racional, que é a dimensão espiritual do ser humano. Todo o direito vai se apoiar a partir daí, dessa dimensão racional. A gente sabe que falar em direito é falar em ser humano e é falar em sociedade. Então vale a pena resgatar primeiro essa noção do ser humano como animal racional. Isso é uma ideia importante para a gente ter para avançar. O segundo ponto é lembrar que o ser humano também é dito como um animal, uma criatura social e individual ao mesmo tempo. Isso também já vem de Aristóteles, já vem da Grécia. E é importante recordar isso por quê? Porque a gente percebe no século XIX, algumas posições teóricas a respeito do ser humano vão grifar mais uma dessas 2 dimensões. Por vezes a dimensão individual e por vezes a dimensão social. E nessa atividade de grifar, de chamar a atenção especificamente só para uma delas, acaba acontecendo uma má compreensão do que é o ser humano. E a partir da má compreensão do que é o direito, do que vai ser também a própria economia. Né? Então é importante resgatar essas 2 definições, né? Que o ser humano é animal racional, lembrar que racional para o grego significa espiritual, portanto há uma dimensão de atitudes próprias do ser humano que não decorrem diretamente da matéria, mas das suas potências superiores, inteligência e vontade humanas, que o homem é animal social e individual ao mesmo tempo. Ou seja, ele está necessariamente vinculado aos outros homens, e ao mesmo tempo ele tem uma autonomia, ele tem uma individualidade, né? Algo que é só próprio dele mesmo e que tem que ser protegido também naquela sua dimensão de ser individual. Falava que há 2 linhas de pensamento que acabaram se dividindo, uma puxando mais para a dimensão social
E quando se exagera nessa dimensão, vai entrar o que? O socialismo enquanto um grupo filosófico, enquanto um grupo de ideias. Por outro lado, aqueles que queriam uma dimensão social vão ser partidários do socialismo, esse ismo, enquanto intensificador dessa posição. E vão criar linhas de pensamento, às vezes, opostas, né? Um individualismo e um socialismo. Bom, e o direito? Onde é que entra nisso tudo, né? Bom, o direito é um produto cultural, é um produto humano, é algo que deriva dessa dimensão racional do ser humano. Enquanto tal, derivado de um ser espiritual e de um ser que tem na sua própria estrutura uma dimensão social e uma dimensão individual, o direito vai trazer notícia dessa dimensão do ser humano. Então nós vamos ter direitos efetivamente ligados a essa condição individual e direitos referidos a essa condição social do ser humano. Esse é um ponto importante a ser lembrado. Bom, então o direito, a gente costuma falar também, né, que o direito ele deriva da lei. A gente fala muito isso. Hoje essa ideia é muito vigente. Essa ideia de que o direito deriva da lei, ela é, do ponto de vista histórico, mais ou menos recente. Por que eu falo mais ou menos recente? Desde a época dos gregos, antes dos gregos, já se sabia que o direito vinha das normas também, mas não só. Esse é que é o ponto. Mas na nossa cultura atual, a gente ficou com a ideia muito forte de que o direito deriva da lei. Todos que estão aqui trabalham basicamente com esse conceito, né? O direito deriva da lei. Mas por vezes, para a gente perceber como não é só daí, e que nós mesmos sabemos que não é só da lei que deriva o direito, o que a gente percebe? A gente percebe que há leis chamadas injustas. Essa lei é injusta. Ora, se o direito derivasse somente da lei, não faria sentido eu dizer que há uma lei injusta. Porque o que está na lei é o justo, é o direito, é o devido. Então sabemos disso, que o direito não deriva só da lei. E aí tem uma percepção outra interessante nessa introdução a esse tema, é exatamente que quem faz as leis não são juristas, não são pessoas que têm como atividade principal do seu trabalho a justiça. São políticos que fazem a lei. A lei, portanto, ela tem uma função maior do que dizer o direito. Ela tem uma função de governo, uma função de ordenação da vida em sociedade, tendo foco no bem comum, não só na justiça. Tanto é assim que foi importante que se criasse ao longo do tempo um outro poder, uma outra dimensão do poder público encarregada de dizer o direito, portanto, de fazer a jurisdição, dizer qual é o direito. É um outro poder que não é o legislativo. O legislativo ele cria as leis, mas não é ele que diz qual é o direito. Então, mediante a lei, ele vai realmente definir alguns direitos, né? Vai construir uma lei que vai ser fonte de direito, vai afirmar e tutelar alguns direitos. Mas o órgão próprio encarregado de dizer o direito é um outro poder, que é o poder judiciário. Então é só para lembrar isso, que nós estamos numa cultura, a nossa cultura, ela, por uma força muito grande do positivismo jurídico, acabou assentando e tornando vulgar a ideia de que o direito é a lei. Então é importante recordar isso, né? Que o direito não é somente a lei. Que o direito deriva da lei, mas não só. E muitas vezes a lei acaba até contrariando, eventualmente, algum direito. Deve essa ideia de lei injusta, que cada um de nós fala e entende também dessa forma. Bom, agora, o direito também ele era compreendido, né? Tendo a lei como uma das fontes, também como a própria coisa devida. Aquilo que é devido a cada um de nós. Uma criança de 3 anos, 4 anos, ela tem um sentido daquilo que é seu, aquilo que é devido a ela, muito forte. A gente percebe isso. Então, dentro daquela dimensão do ser humano, ser racional, com atributos próprios de vontade, inteligência, já estão lá, né? Está programado para desenvolver essas potências, inteligência e a vontade. A pessoa vai percebendo, na sua relação com as demais coisas, com as outras pessoas, que tem coisas que são dela. E a criança percebe isso. Então a noção do meu, daquilo que me é devido, se dá naturalmente